Você tem paz e prosperidade? Se a resposta é sim, pula esse vídeo, vai ser feliz. Se não, fique aqui que nos próximos dias eu vou lançar 10 vídeos, incluindo esse, sobre o livro Princípios Milenares, do Tiago Brunet, onde lá ele coloca 10 leis espirituais para te trazer paz e prosperidade. Eu peguei aqui algumas informações sobre o capítulo 1, vou dividir com vocês e vou dar minha opinião sobre o que ele fala no livro. Ao longo do capítulo 1, ele fala sobre lidar com conflitos. E tem uma passagem muito interessante aqui, que é em Mateus 6, 28 até o 30, que diz o seguinte: é porque vocês se preocupam com as roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Quem disse isso foi Jesus. E aí eu penso o seguinte: se as ervas ou os lírios do campo estão bem feitas, tem tudo que ela precisa, elas têm água, elas têm a transferência de pólens com abelhas e tudo mais, ela tem um ecossistema ali pronto para elas. A natureza ela é perfeita. Tudo está disponível para você, é só você observar. Aqui eu tiro uma outra informação daqui que eu uso como alguns princípios também. Comparação: o lírio do campo ele não se compara com o girassol, ele simplesmente faz aquilo que ele foi designado para ser. Ele não precisa dessa comparação para desenvolver o que ele foi chamado. Ele só se preocupa com a vida dele, com o quadrado dele. É isso que você precisa fazer. Se preocupa com a tua vida, com as tuas coisas. As coisas vão acontecer naturalmente. E se Deus sabe aquilo que você precisa, por que Ele não te ajuda? Vamos pensar nisso daqui um pouquinho mais à frente. Mateus 6, 33 diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, Deus sabe que você precisa, mas Ele não te dá. Por que Ele espera? Porque você precisa fazer a sua parte primeiro. Tem uma história que aconteceu com Lázaro. Foram um dia lá falar com Jesus. Jesus, Lázaro está morrendo. Mas Jesus não foi lá ajudar Lázaro de imediato. Ele esperou que as coisas fossem acontecer. Lázaro morreu. Então ele decidiu visitar Lázaro. Quando ele chegou lá, disseram para ele: poxa, Jesus, você chegou tarde. Lázaro está morto há dias, ele está fedendo. Aí Jesus chegou e pediu o seguinte: vai lá, tira a pedra. E por que Jesus pediu para tirar a pedra? Eu entendo assim: a pedra é algo que a gente consegue fazer. É algo que provavelmente ele percebeu ali que os homens que estavam ali conseguiriam empurrar a pedra. Para que fazer um milagre? Sendo que ele é todo poderoso, ele conseguiria fazer isso. Porque quando tem alguma coisa que nós conseguimos fazer com os nossos esforços, faz o teu primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, está lá em Mateus 6, 33. Faz a tua parte primeiro. O milagre vem depois daquilo que você não consegue fazer. Pensa nisso. Faz primeiro aquilo que você dá conta de fazer. E o que você dá conta de fazer é ter humildade de entender que você precisa de mudança. Eu chamo de consciência situacional da tua vida. Eu acho que o ponto de virada que todo mundo precisa entender é que ninguém vai vir te salvar. Pensa nisso. Principalmente se você é um chefe de família. Você precisa salvar a tua família. Você precisa liderar a tua família. Mas você que é um barbado, já tem idade para entender isso, ninguém vai vir te salvar. Se você não acordar de manhã para pagar tuas contas, provavelmente ninguém vai pagar tuas contas, a não ser que você tenha um pai ainda vivo que faça isso, que eu acredito que você não tenha. Mas vai chegar um momento que você não vai ter o pai. Você precisa fazer a tua parte primeiro. E outra coisa que você precisa entender é que você precisa parar de terceirizar a culpa. A tua vida vai mudar quando você parar de terceirizar a culpa. Porque o homem precisa fazer aquilo que tem que ser feito. O menino fica chorando, pedindo para a mãe fazer. E você já é um cara grande, você já tem maturidade para entender isso. E diz o seguinte em 1 Coríntios 13, 11. Presta atenção nisso aqui. Apóstolo Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino. Raciocinava como menino.
Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. As crianças, elas não entendem algumas coisas, por isso que elas às vezes são até valentes, elas se arriscam em coisas que nós, adultos, olhamos lá e falamos, poxa, vai machucar. Ela precisa tomar cuidado, por isso que a gente é às vezes muito super protetores das crianças. E elas vão machucar. Por quê? Porque a gente sabe disso. Porque nós acumulamos histórias, nós enfrentamos problemas, a gente cai, a gente machuca, a gente aprende, e quando nossos filhos crescem ou estão crescendo, a gente tende a cuidar deles para que isso não aconteça. Então, é algo importante, porque nós acumulamos problemas e resolução de problemas. Por que você está fugindo de problema? Sendo que você está procurando Deus em primeiro lugar, você está cumprindo com todos os princípios que você aprende, como o lírio no campo, Deus sabe que você precisa. Por que você está preocupado? Por que você está se descabelando por algo que você nem sabe se vai acontecer? Tem uma expressão no estoicismo que diz o seguinte: se aquilo que eu me preocupo tem a capacidade de mudar, se preocupa. Se não for resolver o problema, não se preocupa. Não tem o que você fazer. Você só vai ficar com um problema na cabeça, pensando e matutando sobre aquilo. Então, pensa nisso. Quando eu era menino, eu falava como menino. Hoje você já é um homem, você já é uma mulher madura, já tem a idade suficiente para entender algumas coisas que menino não entende. Você tem capacidade de passar por problemas e resolver esses problemas que os meninos não têm. Sabe aquele negócio? Nunca saí da quinta série. Larga a mão de sair, velho. Para com esse negócio. Deixa a quinta série na quinta série. Usa o passado como referência. Tem o futuro como um destino. Nenhum avião decola pensando em voltar. Ele tem um alternado dele se tudo der errado. Mas é muito raro que ele volte. Porque a intenção dele é ir do ponto A para o ponto B. Se acontecer alguma coisa, eu tenho minhas alternativas aqui ao longo da rota. Mas a intenção dele não é voltar para o ponto A. Então ele nem se preocupa com o ponto A. O que você está se preocupando? Com as coisas que aconteceram lá atrás, sendo que a tua intenção é andar por uma direção. Foca naquela direção. Passar por problemas faz você amadurecer. E é isso que a gente busca, amadurecimento. Sair do casulo, virar a borboleta, bater asas e tudo mais. Faz parte da transformação do menino para o homem. Tem uma passagem aqui em Filipenses 3:13 que diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Filipenses 3:13. Esquece o passado. Tem o passado como referência. A referência vai fazer você ter habilidade para desenvolver muito melhor e tomar boas decisões no futuro. Tem o passado como referência. Ninguém fica lá. O teu passado não vai definir a sua personalidade, o quem você é, o quem você vai ser. Você precisa ter como referência para que daí em diante você faça adaptações e essas adaptações façam você pular para um nível diferente, avançar de nível e conseguir proteger as pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, teus filhos. Você tem um filho, você já passou por a fase de andar de bicicleta e cair. Você consegue mentorar o teu filho para que isso não aconteça com ele. E teu filho está na escola, começou ali a observar as menininhas, você sabe ensinar, porque você já passou por isso, você já quebrou a cara. Achar um emprego, casar, ter filhos, tudo isso que o seu filho pretende fazer, você já passou e provavelmente você tem a experiência e a habilidade para mostrar para esse menino como se tornar um homem de uma maneira mais fácil. Eu costumo dizer que existem duas maneiras de você aprender alguma coisa. A primeira é você passar por um problema, se lascar, se ferrar e aprender. Alguns não aprendem, mas vai aprender uma hora, porque a vida ensina. E a outra maneira é a maneira mais econômica, mais barata, que é você encontra alguém que já passou por um problema e você não precisa passar pelo mesmo problema, aprende com essa pessoa. Por isso que eu costumo recomendar livros, por isso que eu estou falando aqui para vocês sobre um livro. Eu tenho um hábito de procurar resolução de problemas e como que as pessoas fizeram isso para me beneficiar. É uma dica que eu dou para vocês, a ter repertórios de resolução de problemas. Essas são as informações que eu achei interessante do capítulo 1 do livro Princípios Milenares, do Tiago Brunet. Eu vou fazer 10 vídeos desses 10 capítulos falando sobre a minha visão de tudo que ele fala lá no livro. Espero que você me acompanhe e quero ver agora se você tem coragem
te colocar aqui embaixo. O que falta você mudar? Como você vai mudar? Comenta aí, tô esperando. Um abraço.